Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês mais uma revista do Universo Ultimate, Os Supremos número 1, lançada em junho de 2024. A edição começa mostrando que o lugar onde havia a Torre Stark hoje não passa de um terreno baldio. Se você não viu a edição do Universo Ultimate, tem um link com um vídeo na descrição onde explicamos como isso aconteceu. Nesse mundo, um gênio diabólico conhecido como Criador manipulou o curso da história através da viagem no tempo, criando uma terra ideal à custa da existência de super-heróis. O Conselho do Criador, composto por supervilões, governa esse mundo das sombras. Porém, o Criador foi preso em sua própria estrutura, a cidade, pelo inventor Howard Stark. Tony, o filho adolescente de Howard, assumiu o codinome Rapaz de Ferro e se uniu ao destino deste mundo, um Reed Richards quebrado, para tentar consertar as coisas. Primeiro, eles resgataram o super-soldado Capitão América das profundezas geladas. Em seguida, libertaram o deus asgardiano Thor da prisão, acompanhado por sua carcereira, Sif. No entanto, o Conselho do Criador não queria que o Rapaz de Ferro desfizesse o mundo que eles haviam construído. O Capitão Bretanha, membro do Conselho, confrontou a equipe, ferindo gravemente Thor, mas perdeu um olho para o Rapaz de Ferro. O Conselho então lançou um ataque à cidade de Nova York usando satélites Stark. Tony e seus aliados escaparam por pouco, mas agora são considerados terroristas. No fim, tudo que restou foi uma grande bagunça. No entanto, o Rapaz de Ferro acredita que podem consertar isso. Mas, segundo o Destino, o problema não são os escombros, mas sim que a equipe é uma bagunça. Tony sabe que a situação está feia. Para escapar, eles pularam 6 meses para o futuro. Milhares morreram no ataque à Torre Stark. Os responsáveis pelo ataque agora controlam o planeta e a narrativa. Todos pensam que os Supremos são terroristas violentos. E, como se isso não fosse ruim o suficiente, o aliado mais poderoso da equipe está ferido e o outro ainda está preso no gelo. Além disso, daqui a 18 meses o Criador vai escapar. Destino insiste que tudo isso é uma bagunça, mas Tony não pensa assim. Eles têm uma máquina do tempo e podem consertar tudo. Por enquanto, a equipe está se escondendo em um satélite clandestino da Stane Stark. Em outro lugar do satélite, Tony e Destino planejam os próximos passos. Eles têm 2 anos para consertar o mundo. Porém, Tony corrige Destino, lembrando que viajaram 6 meses no futuro. Agora é junho, então só restam 18 meses. Destino ressalta que não basta ter uma máquina do tempo. Eles precisam começar a pensar em 4 dimensões se quiserem mudar o mundo. Com o motor e mortos, eles podem agir no presente, passado e futuro. Tony sugere voltar 60 anos no passado para consertar tudo. Destino explica que não é tão simples assim desfazer o que o Criador criou. Os eventos, antes de desativarem os escudos temporais, estão fora de alcance. Há muitas barreiras cercando o passado e 6 meses é o limite negativo atual. Tony então sugere voltar antes da destruição da Torre Stark. Destino lembra que já falharam em impedir o ataque antes, então o que mudaria agora? Tony responde que tem algumas ideias. Ele propõe uma rede de resistência de super-heróis chamada Supremos 1.0, criada a partir dos catalisadores pós-humanos e dos arquivos roubados do Criador, conectada pela tecnologia Stark e uma causa em comum. Essa rede será pequena no início, mas crescerá rapidamente à medida que novos membros se juntarem. Olhando para o monitor, Destino pergunta se Tony pretende recriar a outra Terra ali, a Terra 616. Tony responde que quer corrigir os erros do Criador. O Rapaz de Ferro quer que o mundo seja o que deveria ser, um mundo de heróis. Mas Reed diz que a Terra 616 não é o mundo deles e, mesmo sem as interferências do Criador, quem pode garantir que este mundo se tornaria como a Terra 616? Diferentes realidades divergem. Reed acrescenta que, conhecendo o Criador, é provável que ele tenha eliminado muitas pessoas nesta realidade que deveriam ser heróis. Tony então sugere que, nesse caso, encontrarão substitutos. Usando os dados populacionais e a capacidade de processamento que possuem, rastrearão substitutos quase perfeitos. E Tony finaliza: onde a história falhar, deixaremos que a ciência decida.
Destino tinha suas próprias ideias. Ele acha que o plano pode dar certo, mas com algumas modificações. Preso em sua cidade, o Criador tem milhares de anos para se preparar para o próximo encontro, enquanto eles têm apenas 2. Apontando para o peito do rapaz de ferro, Destino diz que, se quiserem ter alguma esperança, devem aproveitar ao máximo o tempo que têm. O motor e mortos. Tony pensou nisso, mas não tinha certeza. Toda essa viagem no tempo e movimentação de peças dentro de uma janela de 2 anos complicam ainda mais os cálculos. Reed diz para deixar os cálculos com ele. Juntos, vão construir a Rede Suprema 6 meses no passado e conseguir um exército da noite para o dia. Há momentos em que Tony lembra que Destino é brilhante e intenso. Ele não é exatamente o Criador, mas há uma semelhança. Afinal, tanto o Criador quanto o Destino são versões de Reed Richards, mas ele prefere ser chamado de Destino. Assim, ambos começaram a trabalhar. Destino fez os cálculos e Tony projetou as novas superidentidades. Ele calculou a probabilidade de heroísmo com base em diversos parâmetros. Enquanto resolvia isso, Tony também cuidou do problema do Capitão América, que acordou após passar 75 anos congelado. Para Steve, foi quase instantâneo, mas ele não ficou feliz ao saber das mudanças que ocorreram enquanto ele estava fora. Especialmente quando Tony contou que os Estados Unidos acabaram em 1969. Apesar de tudo, ele aceitou bem. O mundo de Tony era cheio de maravilhas que ele nem imaginava. Havia deuses, e o sangue de um deles se espalhava pelo chão. O ferimento feito pela espada mágica do Capitão Bretanha em Thor não se fechava, e Sif não se afastou dele nem por um segundo. Tony perguntou a Sif se podia ajudar com alguma coisa, mas ela explicou que são os deuses que concedem dádivas aos mortais, não o contrário, e pediu que os deixasse em paz. Tony se perguntava para quem os deuses rezavam. Por 6 dias, Tony trabalhou sem parar. Sua armadura alimentava seu corpo com nutrientes concentrados e estimulantes. No 7º dia, tanto Tony quanto Reed estavam prontos. O Capitão América já estava a par do plano geral, mas se mostrava muito pessimista, dizendo que não vai funcionar. Ele diz: "Você não pode começar uma revolução da sua sala de estar. Revoluções começam no chão, e heróis não saem de caixas." Destino responde que não é uma revolução, é mais parecido com um experimento que vai chacoalhar o mundo. Na verdade, se trata de ciência. Mas o capitão discorda, dizendo é uma revolução, porque ele sabe quando vê uma. Tony aponta para o quadro de planejamento de Destino, onde ele mapeou sua estratégia de 4ª dimensão, e diz ao capitão: "Isto é matemática e engenharia de alto nível. É complicado até para nós, mas deve funcionar." Então chega o momento. Tony envia todas as máquinas de origem, cada uma com suas mensagens gravadas. O capitão achou que seria algo mais dramático, e Tony admite que foi um tanto anticlimático. As viagens no tempo são instantâneas. Um segundo depois de enviar as máquinas, é como se esses artefatos sempre estivessem lá. Agora que as caixas de origem foram enviadas 6 meses para o passado, o presente deveria estar repleto de novos heróis. Mesmo a quase 2.000 quilômetros acima da Terra, quando eles verificam, tudo parece quase igual. Destino aponta que, na verdade, está pior. Steve era realmente um cara perfeito. Ele nem sequer disse "eu avisei". Parece que apenas 1 ou 2 pessoas aceitaram os artefatos, enquanto o resto foi rejeitado, interceptado ou resultou em suicídios acidentais causados por superpoderes. Isso levou Tony a admitir que ainda não conquistou o tempo. Olha aí o possível nascimento do Kang. Steve acha melhor viajar no tempo e falar com cada um dos possíveis heróis. Mas Destino insiste que não podem abandonar um experimento após um único fracasso. Steve não concorda, eles não podem brincar com vidas humanas. Tony acha o mesmo e proíbe o uso do motor e mortos. Eles terão que salvar as pessoas de outra forma, mesmo que isso os deixe em desvantagem. A partir disso, eles riscam o plano dos Supremos 1.0. Era a hora dos Supremos 2.0. Na Terra, encontramos Hank e Janet trabalhando como exterminadores de insetos. O dono de um restaurante em Nova Jersey os chamou porque a comida estava desaparecendo.
Ele alegou ter um problema de pragas, mas não tem certeza do que é. Ele só sabe que algo está roubando sua comida e quer que seja eliminado. No porão do restaurante, Janet pergunta a Hank se ele está bem, notando que ele tem estado bastante distante ultimamente. Ela pergunta se ele está tendo sonhos novamente, e Hank lembra que o que contou era um segredo. Janet ressalta que estão sozinhos ali embaixo e que não está zombando dele. Além do mais, ela é sua esposa, e pesadelos recorrentes, onde as formigas imploram por suas vidas, não têm a menor graça. Hank explica que a parte mais horrível dos pesadelos são os detalhes pessoais que as formigas mencionam sobre si mesmas. Ele se acha um desastre e acredita que não seja o parceiro certo para Janet. Janet lembra a ele que já conversaram sobre isso. Ela o ama. Além disso, todo mundo é um desastre. Ela também acha que a vida é mais do que esmagar insetos e gostaria de tentar trazer uma vida ao mundo um dia. De repente, Janet ouve algo. Eles descobrem desenhos na parede de um monstro assustando uma família. O casal descobre que os culpados são uma família de moloides. Hank e Janet saem do porão e informam ao Sr. Flambe sobre o que está acontecendo. Mas ele não se importa e oferece o dobro do dinheiro para que se livrem deles. Hank explica que os moloides apenas contam histórias e enterram seus mortos, e ele pode recomendar um serviço de realocação humanizada. No entanto, para o dono do restaurante isso custa muito dinheiro. Ele oferece o triplo para que matem essas criaturas, mas a proposta é ofensiva. Eles não matam nada que tenha cultura. Janet e Hank saem do local com um aparelho que lembra a primeira aparição de Ultron na Terra 616. Na volta para a empresa, Janet comenta que o Sr. Flambe é um verdadeiro idiota, e Hank não nega, mas sua posição em relação aos moloides é bastante popular. Nem sequer é crime matá-los, porque não são vistos como humanos. Hank opina que este mundo é um desastre, mas mesmo assim, Janet quer ter filhos. Ela responde que o mundo sempre foi ruim, e ambos seriam bons pais. Hank admite que ela seria uma boa mãe, mas ele não sabe se seria um bom pai. Janet pede a Hank que confie mais em si. Ele é um bom homem. Ela não entende de onde vêm todas essas dúvidas. Ele se desculpa, foram os sonhos. Talvez, depois de uma boa noite de sono, ele se sinta melhor. Janet confessa que também teve um sonho estranho. Estava no apartamento deles, mas tudo tinha o tamanho errado. Até que uma voz chama pelo casal. É o rapaz de ferro, dizendo que precisa conversar com Janet e Hank. Ao vê-lo, Hank se assusta e acelera. Janet pensou que fosse Howard Stark, mas sabia que ele estava morto. Ela se pergunta como ele sabe seus nomes. Hank, nervoso, diz que sua esposa sabe que ele nunca a machucaria. Tony informa que eles acabaram de entrar em uma avenida, e Thor responde que vai detê-los. Tony pede para que ele seja delicado. Mjolnir cai do alto e destrói o veículo. As caixas que estavam na parte de trás são arremessadas para frente, e a caixa de origem se abre, tocando a mensagem pré-gravada de Tony Stark. Hank parece já ter visto aquela mensagem antes. Ele pede desculpas a Janet, mas Tony admite que é ele quem deveria pedir desculpas. Houve uma falha na comunicação. Tony pede desculpas pelo que aconteceu com a van, enquanto a mensagem da esfera continua sendo reproduzida. Ele não gosta de sua voz gravada agora que a ouve e entende por que não deu certo. Ela parece fria. A mensagem continua dizendo que na caixa há trajes furtivos e partículas PIN para passarem por uma transformação pós-humana, já que tanto Janet quanto Hank deveriam ter sido heróis, mas um grande mal lhes roubou seus destinos, deixando Hank com danos cerebrais irreparáveis. Janet lembra imediatamente que isso ocorreu durante um acidente, mas Hank não se recorda bem. Tony sugere que eles deixem isso de lado, pois não tem muito tempo antes que os responsáveis venham atrás deles. Ela reconhece Tony Stark e menciona que ele foi responsável pela morte de milhares de pessoas. Tony espera que Janet não acredite em tudo que ouviu falar. No chão, Tony observa que o mundo está quebrado. É só olhar para eles e ver seus ombros caídos. Ao lado dos Supremos, ele promete consertá-lo, mas precisa da ajuda deles. O Capitão América explica que toda a equipe apareceu porque Hank e Janet têm sua caixa de origem há 6 meses e ainda não a aceitaram.
Então, decidiram descer pessoalmente para convencê-los. Janet olha para seu marido, surpresa, e pergunta como assim 6 meses? Enquanto o Capitão América diz a eles que não estão sozinhos, farão parte de algo grandioso. Mas antes que Tony pudesse explicar um pouco mais... Então, o Capitão Bretanha aparece com sua guarda pessoal e, em francês, decreta a morte aos terroristas. Destino o reconhece como um dos membros do grupo do Criador, e sua guarda é conhecida como a Cruzada Negra. Steve pergunta se aquele que está gritando em francês é o Capitão Bretanha, e Sif se prontifica a enfrentá-lo. No entanto, o Rapaz de Ferro pede que ela fique ao lado de Thor, já que a Bifrost é o único meio de transporte da equipe. Além disso, o Capitão Bretanha está atrás de Tony, pois ele é a razão pela qual o vilão perdeu um olho. Tony lança seu grito de batalha e ordena que os Supremos ataquem. No mesmo instante, Hank pede desculpas por não ter contado a Janet sobre a caixa de origem. Mas ela entende e sabe que seu marido estava assustado. Ela também está, mas Janet se cansou de ter medo. Para ela, há muito mais na vida do que esmagar insetos. Janet reafirma que o ama, independentemente de sua escolha, mas a decisão final pertence a ela. Agora temos uma Vespa e ela não perde tempo se unindo à batalha. Mas tão rápida quanto foi sua entrada é sua queda. Ao ser atingida, ela reduz reflexivamente seu tamanho para evitar ferimentos e, com entusiasmo, volta à ação. Apesar de tudo o que Hank viu, ele ainda acredita não merecer Janet. Steve observa que parece que ela pensa diferente, mas Hank acredita que é porque sua esposa não lê os arquivos. Enquanto isso, a luta entre o Rapaz de Ferro e o Capitão Bretanha continua. Descobrimos por que Hank estava distante todos esses meses. Sua esposa deveria ser uma super-heroína, deveria fazer do mundo um lugar melhor, enquanto ele se vê como uma bagunça naquela realidade. Ele criou o Ultron, machucou sua esposa, e essas não são coisas que ele quer que definam quem ele é. Ele se considera um perdedor na melhor das hipóteses, uma ameaça na pior. Em resumo, ele se sente perigoso. Voltando à luta entre o Rapaz de Ferro e o Capitão Bretanha, Tony usa toda a energia do motor Imortus em seu peito para repelir o oponente. Enquanto isso, Hank continua indeciso sobre seguir em frente ou permanecer como está. A esfera em sua mão lembra que ele machucou pessoas, machucou Janet, e ao contrário de sua esposa, que está lá fora sendo durona, ele tem medo de se machucar. Seu maior medo é se tornar o que deveria ser e ferir as pessoas que mais ama no mundo. Steve diz a ele que não pode garantir nada. A única coisa que pode dizer é que aquele outro homem não é ele. As falhas daquele Hank não são suas falhas, e seus pecados não são seus pecados. Steve menciona que há momentos que exigem que sejamos maiores do que nós mesmos pelo bem maior, porque o mundo precisa de gigantes agora. E falando em gigantes, vemos Thor atingir 2 adversários com seus relâmpagos, o máximo que consegue fazer, pois ainda não está completamente recuperado. O capitão então comenta com Hank que ninguém pode tomar essa decisão por ele. Mas, se ele puder fazer uma observação, Hank poderia ter se livrado desse dispositivo a qualquer momento, enterrado, jogado no rio, dado para alguém, quebrado em pedaços, mas ele o manteve na sua van por 6 meses. Steve não se considera um gênio, mas isso parece significar algo. Depois de um intenso combate, o Capitão Bretanha lança o Rapaz de Ferro ao chão e o chama de plebeu estúpido. Sua linhagem remonta a Luís XIV, o Rei Sol em pessoa. Ele nasceu para governar este mundo. Nem mesmo seus antepassados sonhavam com o que ele governa hoje. Toda a Europa e metade deste continente são seu parquinho agora. Bretanha conquistou Avalon e zomba constantemente de seus símbolos sagrados. Transformou a távola redonda de Arthur em lenha para queimar e fez da Dama do Lago sua concubina. E esmagou a alma de um povo com suas botas. Então, o que Tony seria diante disso? O Rapaz de Ferro agarra a perna do vilão e diz que eles são os Supremos, e o Capitão Bretanha deveria aprender uma coisa que seu tio Luís descobriu no passado, que existem mais plebeus e eles também usam botas. No entanto, as deles são bem maiores.
A sombra da bota do gigante cobre a Cruzada Negra e os esmaga completamente. Hank olha para a Vespa e lembra do que ela disse sobre haver mais na vida do que simplesmente esmagar insetos. Depois disso, todos retornam ao satélite, que serve novamente como sua base de operações. Ao ligarem a TV, a notícia principal é que super terroristas deixaram sua marca no chão. Tony acredita que este foi um bom primeiro passo, independentemente de o Capitão Bretanha ter sobrevivido ou não. É uma declaração que não podem ignorar, visível até do espaço. Na verdade, é um anúncio. Agora, todos sabem que os Supremos estão aqui e vieram para deixar sua marca. Assim, termina a primeira edição. E aí, pessoal, o que acharam desse recomeço dos Supremos? Pelo jeito, o criador foi bonzinho com Hank, já que não o matou, mas o fez sofrer um acidente onde acabou perdendo seu gene inventivo e assim nunca foi capaz de criar as partículas PIM. Mas Ultron ele conseguiu criar, ou seu aspirador de insetos tem apenas a aparência do vilão em sua primeira aparição. Também tivemos alguns heróis que não aceitaram seu manto, como o Gavião Arqueiro, e outros, como o Homem-Aranha, que aceitaram numa boa. Mas me digam, o que mais impressionou vocês nessa edição e que nota ela merece? Eu acho que um 8,5 está de bom tamanho, mas quero saber a opinião de vocês, ok? Por enquanto é isso, não esqueçam de apoiar o canal com seu like, se inscrever e ativar o sino de notificações. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!